Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2012, da Lei Federal 8.689 de 93. Então, pode começar. A gente começa sempre pelo Pacto pela Saúde na Atenção Básica. Nós vamos falar das unidades básicas de saúde, começar pelo Parque Rodrigo Barreto. Então, como todos já sabem, as unidades... Nossa, não é melhor... Então, vamos falar da unidade básica do Parque Rodrigo Barreto. Como todos já sabem, são as especialidades básicas, clínica geral, pediatria, ginecologia, o atendimento da enfermeira. Nesse quadrimestre, nós totalizamos de consulta médica e consulta de enfermeira 9.280 consultas. E para isso, a gente precisa das auxiliares de enfermagem para dar apoio a esse atendimento de médico, não é? Então, nós fizemos, para essas 9.000 consultas arredondando, nós fizemos 14.517 ações de enfermagem, dentre elas a coleta de material de exame laboratorial, eletrocardiograma, administração de medicamentos e aferição de pressão, entre outros. Agora nós vamos falar um pouquinho da unidade do Emília. Nós realizamos lá 6.390 consultas no quadrimestre, sendo 1.233 em clínica médica, 615 em pediatria, 990 em ginecologia e 3.552 atendimentos da enfermeira. Lembrando que aqui existe o Programa de Saúde da Família também, o PACS, né? Pode ir. A próxima unidade, pode passar. Desculpa. Então, aí, dentro do Emília, as ações da equipe de enfermagem totalizaram 1.826 atendimentos, dentro do que já foi citado lá anteriormente. Eletrocardiograma, administração de medicamentos, aferição de pressão, inalação, curativos. Pode passar. Mirante. Nós realizamos no quadrimestre 7.378 consultas médicas e de enfermagem. Reumatologia no Mirante, Vera? Então, nas especialidades médicas, na clínica, na pediatria e na ginecologia. Lembrando que o Mirante, nesse último mês, nós contratamos mais um GO, porque nós estávamos com uma demanda reprimida na ginecologia. Os atendimentos da equipe de enfermagem totalizaram 5.630 procedimentos na unidade do Mirante. Pode passar. Nova Arujá, o número de atendimentos foram 4.090 consultas, 1.325 de clínica médica, 715 da pediatria, 524 da ginecologia e da enfermeira 1.226 atendimentos, totalizando então 4.090 consultas. Os procedimentos da enfermagem foram 4.237. Pode passar. No CS2, municipalizado, na atenção básica nós realizamos 7.467 consultas, só que aqui
entra a dermatologia, que são os casos de rancenias da vigilância epidemiológica, totalizando 7.467 consultas. Os procedimentos de enfermagem foram 10.646. Jardim Real, o Jardim Real é a nossa nova unidade, né, recém-inaugurada. Nesse quadrimestre, que na verdade lá são 2 meses, né, Vera? São 2 meses de atendimento no Jardim Real. Nós realizamos 813 consultas médicas, 262 consultas de clínica médica, 120 consultas de pediatria, 121 de ginecologia e obstetrícia e 240 atendimentos da enfermeira. Lembrando que essa unidade do Jardim Real, ela possui os agentes comunitários de saúde. E depois a gente vai falar mais um pouquinho, porque eles ainda não iniciaram o trabalho. O Centro de Especialidade Médica, foram consultas, nesse quadrimestre, 10.051 consultas nas especialidades de cardiologia, neurologia, oftalmo, ortopedia, pneumo, reumato e eletrocardiograma. Essas atividades de grupos de orientação, Vera? Tá. Então nós vamos falar um pouquinho do planejamento familiar. Planejamento familiar, grupo de gestante e hiperdia realizado nas nossas unidades básicas. Foram 698 pacientes que participaram dos grupos, totalizando 59 grupos entre as unidades do Nova Arujá, Barreto, Emília, Mirante e CS2. O acompanhamento do Bolsa Família, o município de Arujá atendeu 3.289 pessoas, né? Não. O que é a família? Perfil saúde da população. Não, aí tudo bem, a comparação eu sei. Então o azul, Arujá acompanhou o quê? 3.289 famílias? 3.289 famílias. Nós atingimos um percentual de 65,6% de acompanhamento do Bolsa Família, né? Todos sabem que esse acompanhamento é fundamental para que as pessoas de baixa renda consigam receber os seus benefícios do governo federal. Pode passar. O acompanhamento do CISVAN, que é a avaliação nutricional das crianças menores de 5 anos. Nós acompanhamos 593 crianças, dentre elas 112 acompanhamento com obesidade, sobrepeso, 153 crianças, e crianças que não têm problema, que assim, normais, sem problema, 231, e baixo peso, 97 crianças. Um atendimento multidisciplinar que a gente faz através do projeto Viver Bem, que é para toda a população, mas especialmente para os hipertensos e diabéticos. A gente desenvolve grupo em 3 unidades de saúde, que são as maiores nos bairros, não do centro, né, do periférico, Nova Arujá, Barreto e Mirante. Nós atendemos nesse quadrimestre 555 pessoas. Foram realizados 46 grupos, e esses grupos com psicólogo, enfermeiro da própria unidade, atividade física. O mais importante nesse grupo, no meu entendimento, é a atividade física que eles desenvolvem. Foram 428 pessoas que passaram por essas atividades físicas e 41 grupos. O serviço social, hoje nós contamos apenas com um assistente social, e ele atendeu nesse quadrimestre 521 pessoas, foram 385 com demanda espontânea. Eles participaram dos grupos de planejamento familiar e o programa de oxigenoterapia, que é
o serviço de oxigenoterapia domiciliar, que a Secretaria compra esse serviço para os pacientes crônicos, que estão em casa, né, em domicílio. As remoções ambulatoriais, esse é um serviço da Secretaria da Saúde com as ambulâncias do município. Nós realizamos 3.559 remoções nesse quadrimestre. A média mensal foi de 1.186 pacientes e nós levamos esses pacientes para o próprio município de Arujá e para outros municípios como Guarulhos, São Paulo, Mogi, Itaquá, Bauru, Pirajuí, Jaú, entre outros. Pacientes transportados pela causa, né? Então, a nossa maior demanda é por consulta médica, 40%. Aí depois 19,7% dos pacientes com câncer, 26,9% que são os pacientes que são os renais crônicos, que nós levamos normalmente de 2 a 3 vezes por semana. Fisioterapia, curativos, pacientes da DST-AIDS, entre outros. A central de regulação, nós agendamos nesse período para os municípios para Santa Casa de Mogi, Santa Isabel, Luzia de Pinho Melo, Guarulhos e Hospital de Ferraz, nós agendamos 10.414 consultas para a população do município. E exame, a primeira parte foi consultas médicas, né, especialidades. Agora nós também agendamos para os municípios de Mogi e Guarulhos 10.861 consultas. No próprio município também, hoje a gente já faz a nossa regulação através do CIRSREG, das nossas unidades e das nossas especialidades médicas. Então, nós agendamos 43.440 consultas dentro do próprio município, entre as nossas unidades básicas, a DPI, que faz os exames de imagem, a maternidade, a Fisiomax, a fisioterapia, o Centro de Especialidade Odontológica e o Centro de Especialidade Médica. Eu achei importante colocar esse relatório que veio para a gente da AME de Mogi das Cruzes, que é a nossa referência para especialidade médica. Como vocês sabem, o município ele não tem que ter todas as especialidades no próprio município. O SUS é regionalizado e o Estado tem a sua participação. E uma das participações do Estado são os ambulatórios de especialidade médica, e esse foi inaugurado recentemente em Mogi das Cruzes para atender a região do Alto Tietê. Então, o que se atende lá nessa nova AME de Mogi das Cruzes, né? Atende cirurgia geral, vascular, oftalmo, ortopedia, cardio, mastologia, proctologia, urologia, pneumo, oftalmo, endócrino, neuro também, gastro e anestesista. Essas são as especialidades que normalmente eles oferecem mensalmente para a gente. Agora passa o próximo. E aí é o grande problema de todo município. Eu acho que a gente tem que repensar, não só nós enquanto município, mas o Estado, por conta dessas ofertas, dessas especialidades em municípios vizinhos, ou mexer nessa questão do transporte sanitário. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se vocês pegarem a série histórica do absenteísmo do município de Arujá, dos encaminhamentos encaminhados para a AME de Mogi, olha que maluquice, né? Em março, 33% de absenteísmo, abril 33%, em junho nós chegamos a 37%. Em agosto, nós chegamos a 29%, um pouquinho menor. Por quê? Aqui nós entramos com uma estratégia. Nós acabamos, a Secretaria, assumindo esse papel nesse mês de agosto, até para a gente ter uma série histórica, para a gente fazer um diagnóstico nosso, dentro da Secretaria, o que leva esses pacientes
a faltarem nessas consultas, porque as pessoas reclamam, criticam o Sistema Único de Saúde. Quando eu falo Sistema Único de Saúde, porque não é a saúde de Arujá, quando você está falando da saúde de uma forma geral, você está falando do Sistema Único de Saúde. Então, o que leva, né, essa população a não ir a essas consultas, e a gente está gastando dinheiro, porque é o dinheiro dos nossos impostos que estão sendo utilizados lá em Mogi para atender nossos pacientes, né? Então, olha só, aí lá mesmo em Mogi, eles fizeram esse levantamento e bate com o que a gente fez no mês de agosto nas possíveis causas de eles não irem à consulta, né? E eu não sei se é por conta dessa telefonia móvel ou dessa banalização muitas vezes da saúde, da especialidade ou do próprio paciente, que 94 pacientes dos 100 pacientes, 94 os telefones não estavam disponíveis. Quer dizer, eles marcam, eles dão um celular e a hora que você vai ligar para dar o retorno do agendamento não está indisponível, né? Aí 2 pessoas falaram que foram problemas particulares, 14 pessoas com problema de saúde, 11 pessoas não souberam informar por que faltou na consulta agendada pela Secretaria Municipal de Saúde, 3 pessoas houve marcação errada, né? Então, quer dizer, o serviço da gente também erra, mas na proporção é muito pouco em relação aos outros, né? 7 pessoas demonstraram falta de interesse pelas consultas e 14 pessoas esqueceram ou confundiram a data, né? Parece simples, mas esse slide, se a gente fosse estudar profundamente, fazer um levantamento, estudo desses números e dessas causas, talvez a gente encontrasse, né, um diagnóstico ou uma saída para poder diminuir. E não é no município, né, no próprio estado, essa situação. Então, a secretaria colocou uma pessoa dentro um funcionário dentro da secretaria para avisar. E vocês perceberam que o absenteísmo ele caiu de 33% para 29%. O resultado foi muito pequeno. Então, qual outra fórmula da gente conseguir resolver isso? Não saberia dizer. Aí tem a saúde mental. Vamos lá. Na saúde mental, nós realizamos 5.336 consultas, pacientes atendidos, entre psicologia, psiquiatria, enfermagem, serviço social e visita domiciliar. Os atendimentos em grupo foram 758, entre oficinas terapêuticas de miçanga, psicoterapia em grupo, oficina de desenho, relaxamento, cinema no CAPES, planejamento familiar, entre outras. A saúde bucal, você quer falar, Roberto? Então, boa tarde, eu vou falar sobre a saúde bucal no último quadrimestre. Aí a gente vai começar com o número de procedimentos realizados em cada unidade básica de saúde. Lembrando que a gente está conseguindo dividir em prevenção, atendimento básico, e agora a gente tem também o atendimento especializado. Eu acho que isso fecha um ciclo importante. E no total foram 16.492 atendimentos, dividido por cada unidade, com a sua característica populacional, Barreto sempre maior. E aí, proporcionalmente também, o número de pacientes atendidos. A gente lembra sempre que o número de atendimentos, o número de pacientes atendidos gera um número maior de procedimentos realizados, uma média de 2 a 3 procedimentos por cada paciente, e totalizou 6.789 pacientes no último quadrimestre. Um projeto que a gente iniciou em 2009 que tem dado ótimos resultados, que entra a parte de prevenção, é o Aprender Sorrindo, com 3.800 atendimentos dentro dessas ações, que são ações educativas, distribuição de insumos e a escovação supervisionada. Também não. O projeto Viver Sorrindo
iniciado em outubro de 2011, tentando contemplar aquelas pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite e não têm um tempo para frequentar o consultório de odontologia. Então, nesse período todo, a gente deu atendimento a 7 escolas de EJA. E o nosso centro de especialidades, que veio fechar esse ciclo, como estava dizendo para vocês, a gente investiu bem em atenção básica, em prevenção, e faltava a especialidade. Então, a gente teve, no último quadrimestre, o total de atendimento de 1.988, dividido nas especialidades que são obrigatórias, né? 579 endodontia, periodontia, 62 casos de semiologia. Nenhum caso, no caso de semiologia é importante, a gente fez algumas biópsias, nenhum caso confirmado. Cirurgia, 790 e atendimento a pacientes com necessidades especiais, 180. Pode ir. Eu gostaria só de retomar um pouquinho a questão do CEL que o Roberto falou, e quero que fique registrado que nós acabamos de... acabou de ser licitado, não sei se você falou? A prótese, nós então agora, a partir do próximo mês, nós vamos iniciar as próteses dentárias no centro de especialidade, né? Eu acho que isso foi um grande avanço, a odontologia aqui do município necessitava desse atendimento melhor, com mais cuidado aos adultos, e eu acho que é esse o caminho mesmo. Então, eu estou muito contente, assim, a gente está atingindo todas as nossas metas, talvez nem tanto na qualidade, mas na quantidade e na proposta de implantar novos serviços. Acho que a diferença dessa administração, ela veio para isso, implantar novos serviços. E agora eu acho que começa um novo momento de qualificar esses serviços. Eu acho que o próximo passo para que a saúde pública de Arujá consiga ganhar, é a gente poder começar a pensar na qualidade dos serviços que foram instalados até agora, nesses 3 últimos anos. E para a gente, assim, a gente fica muito feliz, enquanto profissional da saúde, saber que a gente pode ofertar mais esse serviço para a população, que é um serviço caro, que muitos não têm acesso a eles. Vamos lá. Então, nós temos os nossos prestadores, a MPA. Gostaria de dizer que, assim, também, para a gente foi um ganho a gente conseguir fazer uma nova licitação e conseguir atrair uma equipe, né? Um serviço melhor de remoção de urgência e emergência. Nesse período, nós conseguimos atender com a MPA 1.551 ocorrências. Quando a gente fala 1.551 ocorrências, eu acredito que sejam 1.501 pessoas, né, Vera? Não é isso? E na ambulância UTI, foram 231 atendimentos. Para a gente lá da ouvidoria, nós temos uma pequena ouvidoria dentro da secretaria, a gente percebe nitidamente a melhora da qualidade e a diminuição de reclamação da população com relação a esse serviço. Exames laboratoriais realizados nas nossas unidades, foi uma média nesse quadrimestre de 6,1 exames por pacientes. Nesse quadrimestre, nós realizamos 48.855 exames para 7.965 pacientes em nossas unidades básicas de saúde. Dentro das unidades, nós temos lá o controle do câncer de colo de útero, que nós realizamos, e acho que foi muito bem-vindo, isso faz 2 anos que a gente abre as unidades, praticamente a cada 20 dias, aos sábados, para poder ofertar à população que durante a semana não pode, as mulheres, as unidades, para fazer a coleta de Papa Nicolau. Nesse quadrimestre, nós realizamos 2.053 exames, e nós temos 100% dos casos alterados, que são 28 casos, nós temos acompanhamento de 100% desses casos. O serviço de fisioterapia, nós realizamos nesse período, pela
presas 16.880 sessões, atendemos 1.688 pacientes, e para cada paciente, 10 sessões. Os exames de imagem, nós atendemos nesse período 5.799 pacientes na DPI, nesse quadrimestre, que corresponde a 1,68 exame por paciente. Quero que também fique registrado que nesse dado aqui já existe a tomografia para dar apoio durante o dia aos pacientes do nosso pronto atendimento. Então, esses pacientes, até então, do pronto atendimento, quando necessitavam de tomografia, eles eram deslocados até Santa Isabel. Mas nós ampliamos o nosso contrato e, para mais conforto e mais agilidade no atendimento de urgência e emergência, esses exames são realizados no próprio município com o apoio das ambulâncias de remoção de UTI, quando necessário, ou normal, da MPA. Um mês, Silvia? Mais de um mês, Vera? Quanto? Aproximadamente 40 dias, tá? E só vão para Santa Isabel os pacientes final de semana e no período noturno. Mas a maioria, a maioria dos pacientes são atendidos durante o dia no próprio município. Mamografia, né? Foram feitas 2.074 mamografias. Casos alterados nós temos 8. E nós fazemos o segmento de todos os casos. O segmento quer dizer que a gente acompanha essas mulheres. A partir do momento que ela tem o diagnóstico, nós temos que acompanhar por telefone, por visita domiciliar, onde é que ela está sendo tratada, se ela está fazendo químio, rádio, se precisa de transporte, se ela está tratando, porque às vezes ela tem o diagnóstico e não começa o tratamento, né? Eletroencefalograma na NASA, esse é apoio para nosso ambulatório de especialidades na neurologia. Foram realizados nesses 4 meses, 111 exames. Os agentes comunitários de saúde, pode passar. Esses dados são do período de maio e agosto, a agosto de 2012, que nós iniciamos esse projeto. No Parque Rodrigo Barreto, o número de agentes são 31. Até o momento, até agosto, eles conseguiram registrar 5.314 famílias e conseguiram alcançar 17.542 pessoas. Esse projeto tem dado muito resultado, apesar do curto período de tempo, e a gente começa a perceber esses resultados nas nossas campanhas de final de semana, de mamografia e Papa Nicolau. A informação chega mais rápido e mais eficaz na população, porque uma das funções dos agentes é essa, e a gente está tendo já um retorno, né? Fora todo o perfil epidemiológico que a gente está conseguindo levantar através deles. O Mirante são 13 agentes comunitários, foram cadastradas 2.247 famílias e alcançando 7.432 pessoas. Jardim Emília, 8 agentes comunitários, 1.484 famílias cadastradas, 5.025 pessoas. O Jardim Real, nós fizemos processo seletivo a semana passada, ou retrasada, se não me falha a memória, retrasada. A semana que vem eles terão o curso introdutório e eles começarão a atuar. São 2 agentes, né, que vão atuar na área do Jardim Real, só que pela população, a gente percebeu que a população do bairro do Via Dutra está indo para a unidade do Jardim Real. Eles estão atravessando a Dutra e indo para o Jardim Real. Então, nós conseguimos, nesse próprio contrato, e pela população, que essas agentes, mais 2 que serão contratadas agora, vão trabalhar lá no Jardim Via Dutra. Para a gente, um ganho sem fim, porque isso é futuro. É aqui que a gente vai fazer diagnóstico, é aqui que a gente vai fazer
a medicina preventiva com esses agentes comunitários. Então, o número de ACS hoje são 54, com mais 2 que vão lá para o Jardim Via Dutra. O número de famílias cadastradas no município de Arujá foram 9.045, e o número de pessoas correspondente a essas 1.045 foram 29.999 pessoas cadastradas no programa de agente comunitário de saúde. Agora, Miriam, por favor, vigilância em saúde. A vigilância em saúde, eu vou falar sobre o trabalho da epidemiológica, das sanitárias, zoonoses e controle de vetores. Aqui o total de vacinas aplicadas no período, 26.846 vacinas. Vale frisar que em maio a gente teve a campanha da influenza, em junho a gente teve a primeira etapa da multivacinação, e em agosto a gente teve também uma segunda etapa. Pode passar. Aqui são as doses aplicadas por vacina, são todas as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, num total de 26.846 vacinas. As notificações, né, que são os agravos, as doenças de notificação compulsória obrigatórias pelo Ministério e pelo Estado de São Paulo. Foi um total de 149. Aqui a gente vê um número grande de 83 casos de atendimento antirrábico, mas vale frisar que a grande maioria desses atendimentos antirrábico, ou seja, o animal que morde, é do próprio proprietário. O Programa Municipal de Tratamento de Tuberculose e Hanseníase. Então, a gente tem aqui os pacientes em tratamento de tuberculose, 7 pacientes em tratamento no momento, de hanseníase, 2 pacientes. A gente tem um incentivo que é a entrega de cestas básicas para esses pacientes, foi um total de 78 cestas entregues, e a remoção desses pacientes para fazer consulta com as referências foi um total de 20 remoções. A gente faz o monitoramento dos nascidos vivos, né, através das DNVs, tanto do hospital, da maternidade municipal da Lila, quanto do hospital AMA. Então, aqui é por ocorrência. A ocorrência não são todos munícipes aqui, mas são os que nasceram aqui no município. Um total de 319 do sexo masculino e 311 do sexo feminino. Recém-nascidos com baixo peso, né, aqueles que têm menos que 2,5 kg, foi um total de 53. Gestação na adolescência, que são as menores de 18 anos, no período a gente teve um total de 62 adolescentes gestantes. Óbitos gerais, aí é por residência, um total de 126. Aqui, óbitos por causa básica, né, 41,6%, são as doenças do sistema nervoso, do sistema circulatório, que mais acomete os óbitos. Pode passar. DST-AIDS também dentro da vigilância. A gente fez um total de distribuição de preservativo de 92.736. A gente tem distribuição em todas as unidades básicas, dentro da secretaria, então ele fica disponibilizado para a pessoa chegar e retirar sem ter que pedir para ninguém, de uma forma bem, sem me expor essa pessoa a nenhum tipo de constrangimento. A gente também tem 4 mães no momento que a gente está entregando leite, que são mães HIV positivo, que estão impossibilitadas de amamentar, então a gente faz a entrega do leite pelo programa DST-AIDS. Pode pular. Zoonoses, o atendimento de reclamações, né? Então, a quantidade de solicitação de captura de cães de rua foram 129, animais vacinados em rotina 155, reclamações zoossanitárias protocoladas 10, as 10 foram atendidas, e retirada de abelha e marimbondo 57. Agora, com o período do calor, esse número aumenta bastante. Aqui, as ações do canil, né? A desratização e desintetização 9, animais castrados, cães e gatos no período 347, a gente tem uma lista de espera, né, para fazer a castração desses animais. A castração é uma cirurgia, então ela tem que estar agendada, tem que ter o preparo, o animal tem que estar em jejum,
Então, são animais de munícipes ou até mesmo animais errantes que a gente recolhe, castra e põe para doação já castrado. Animais doados foram 46, 99 recolhidos. Número de cabeças de cães e gatos encaminhados ao Instituto Pasteur foram 7. A gente tem um número que é estipulado pelo Instituto Pasteur, porque eles fazem a monitorização do vírus da raiva através das cabeças que a gente encaminha. Por isso que a gente recebeu a vacina antirrábica para poder trabalhar no município de Arujá esse ano. Animais eutanasiados sem laudos, que são os animais que a eutanásia é feita pelas 2 veterinárias, elas verificam a situação de saúde desse animal, vê que é incompatível e fazem eutanásia. E eutanásia com laudo é quando esse proprietário ele está levando esse animal em algum veterinário, e o veterinário diz que para aquele animal é a indicação da eutanásia, e até pelo custo, elas levam o laudo, e lá o proprietário leva o laudo no canil, e essa eutanásia é realizada pelo canil. O Proágua, que é um programa também do Ministério da Saúde, a gente tem sempre a mesma numeração, porque esses números, ele já é determinado pelo Ministério. A gente faz a coleta de alguns pontos e leva essa água para análise no Instituto Adolfo Lutz de Santo André. Vigilância sanitária. A liberação de licença e funcionamento de cadastro definitivo foram 12, vistoria atendendo solicitação de cadastro e licença 104, um total de 116 ações. Aplicação de termos e autos, foram um auto de infração, 7 baixas de responsabilidade técnicas deferidas, 5 cancelamento de licença de funcionamento, 7 atendimentos à reclamação, termo de inutilização de produto 5, e toda vez que os fiscais estão fazendo qualquer ação que é em comércio, eles já aproveitam e fazem a orientação da lei antifumo, num total de 83 orientação. Aqui são os estabelecimentos novos cadastrados, foi um total de 20, entre drogaria, salão de beleza e alimentos, que é o que compete à vigilância sanitária municipal, controle de vetores. Aí não mudaram. Aqui é os pontos estratégicos que a gente faz as visitas, faz as coletas de larva, A gente tem um número que ele sempre vai mantendo, que já é o que é estipulado. Atendimento de reclamação, a gente não teve muita reclamação, mesmo porque não tem chuva, Então, todas as que foram protocoladas foram prontamente atendidas. Atividades de dengue, denúncias, o que foi solicitado também foi atendido, no total de 69. O pacto agora se fala? Agora é assistência farmacêutica. A dispensação dos medicamentos básicos, nas unidades básicas de saúde. Em valor financeiro, nesse quadrimestre, nós investimos em medicamentos para as nossas unidades e para a população de Arujá, R$ 557.058 em medicamentos da atenção bássica para o CS2, onde tem a maior demanda, o maior serviço. E na atenção básica foram gastos R$ 134.389 nesse quadrimestre. Na unidade do Barreto foram R$ 122.638, Jardim Emília R$ 19.692, Mirante R$ 40.943, Nova Arujá R$ 65.268 e a nossa unidade mais nova, olha só, 1 mês e 2 meses de funcionamento, já está num custo de medicamento oferecido para a população, R$ 11.900. E no CS2, aí a distribuição só de medicamentos para a saúde mental, R$ 162.225. Pode passar. Nesse quadrimestre, a Secretaria ampliou o quadro de profissionais. Nesse período, nós contratamos mais 2 clínicos geral, um ginecologista
2 serventes, 3 escriturários. Aí no processo seletivo, mais um ginecologista, porque os do concurso que não aceitaram, nós tivemos depois que fazer um processo seletivo simplificado, nós contratamos mais um e mais 2 GOs 40 horas e uma recepcionista. Então nós totalizamos 12 novas aquisições de profissionais na rede de saúde municipal. Lívia, você fala? Os investimentos na área da saúde. Boa tarde, eu vou falar da parte financeira da Secretaria de Saúde nesse segundo quadrimestre. Nesse primeiro gráfico demonstra o total arrecadado pela Prefeitura, o total arrecadado de impostos pela Prefeitura no segundo quadrimestre. No mês de maio foram R$ 12.008.652,02. No mês de junho o total arrecadado foi de R$ 9.879.238,21. No mês de julho, o total arrecadado foi de R$ 10.554.858,17. No mês de agosto, o total arrecadado foi de R$ 9.611.571,99. Do total arrecadado pela Prefeitura, faz o cálculo de 15% do total de arrecadação destinados, repassados para a Secretaria de Saúde. O cálculo de 15% do total arrecadado do mês de agosto, do mês de maio, foi de R$ 1.801.297,80. Para o mês de junho, foi R$ 1.481.885,73. Para o mês de julho, R$ 1.583.228,73. Por mês de agosto, R$ 1.441.735,80. A obrigatoriedade de aplicação nesse período foi de R$ 6.308.148,06. Porém, no período, a despesa foi de R$ 5.039.831,77. A porcentagem está dando abaixo de 12%, porque é ao longo do ano a obrigatoriedade de 15%. No período, os 2 quadrimestres, os 8 primeiros meses, o total arrecadado foi de R$ 23,65%. Volta. Volta. Isso. Gente, vocês estão sem paciência por causa dos números, mas eu tenho que declarar todos os números, tá bom? A obrigatoriedade nos 8 primeiros meses é de R$ 13.754.795,06. A despesa realizada durante os 8 primeiros meses foi de R$ 21.687.507,50. Essa diferença entre o total arrecadado, o total aplicado em saúde no período, mas dividindo entre os recursos que são estaduais e federais e o total do município. A porcentagem, o valor aplicado em saúde com recursos vinculados foi de R$ 995.147,84. Pelo município foram R$ 4.049.157,91. O total empenhado no período foi de R$ 5.044.305,75. Esse é o comparativo entre o empenhado e o pago nesse período, nesse segundo quadrimestre. O total empenhado R$ 5.044.305,75 e o total pago R$ 12.943.562,15. Isso se deve aos contratos que são empenhados no começo do ano e ao longo que vai utilizando, vai pagando o empenho. Esse é o comparativo do empenhado e o pago durante o ano, nesses 8 primeiros meses.
23.338.578,36 esse é o total empenhado. Total pago é R$ 19.195.044,09. Essa é o comparativo no que é gasto, em que foi gasto os 5 milhões gastos em saúde nesse período. Outras despesas são os nossos materiais de escritório, material de limpeza, terceirização do serviço. Esse é da ambulância, que a gente fez um aditamento para aumentar uma ambulância. O de equipamentos são os equipamentos que a gente comprou de equipamentos de informática, que agora está chegando, o que a gente empenhou no período, alguns equipamentos hospitalares, obras, esses são os serviços, o talude do SAMU, o muro de contenção no SAMU, né? E o serviço que está sendo executado lá no Hospital Maternidade. Serviço de pessoas jurídicas são as nossas contratações de empresas contratadas. Manutenção e conservação são as manutenções de veículos, material de manutenção de prédios, material de enfermagem, odonto e laboratório deu um total de R$ 17.990,62 e em medicamento, no período foi gasto R$ 130.176,69. A maior parcela é de pessoal, tendo um total de R$ 3.159.144,20. Esse gráfico, não, nem chega a ser gráfico, mas essa tabela demonstra a posição bancária, os saldos bancários, no dia 31 de agosto. Na conta do DSTI, o saldo era de R$ 15.781,26. No TFVS, o saldo de R$ 128.925,78. Na conta da assistência farmacêutica, o saldo é de R$ 127.551,96. O SUS-PAB tem um saldo de R$ 208.922,30. No CASH é um saldo de R$ 704.620,84. Do complexo regulador, o saldo de R$ 60.395,95. O de controle de glicemia tem um saldo de R$ 35.578,75. Na conta do CEL tem um saldo de R$ 6.303,80. Essa é a conta que veio o recurso para a gente implantar o programa do Centro de Especialidade Odontológica. No saldo de aquisição de equipamento para a UBS, essa é a conta que a gente recebeu o recurso de uma emenda parlamentar. Tem um saldo de R$ 130.741,75. Para aquisição de equipamento de raio-x, é um equipamento que a gente vai instalar no pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto. Ele já chegou, mas ainda não foi liquidado. Enfim, está então pronto para ser entregue. Já licitou, a gente já tem o vencedor. Se não, nos próximos dias a gente vai instalar esse equipamento. Tem um saldo de R$ 85.133,48. Equipamento do Hospital Maternidade também é um recurso oriundo de uma emenda parlamentar. Tem um saldo de R$ 1.420.868,89. E o recurso do Qualis UBS, que a gente recebeu, R$ 241.374,87. O total de contas de transferências dá um total de R$ 2.924.824,76. Com o total de rendimento dessas contas vinculadas, de R$ 42.540,83. Essas duas contas do Banco do Brasil é onde é transferido o dinheiro. O total é arrecadado pela Prefeitura, separa os 15% e é depositado numa conta à parte da Secretaria de Saúde. Na conta do Banco do Brasil tem R$ 1.325,18. E na Caixa Econômica Federal tem um total de R$ 97.124,04. O total das contas vinculadas à saúde com dinheiro do município é um saldo de R$ 98.449,22.
com total atendimento de R$ 19.545,81 no período. Falando nas finanças, eu gostaria aqui de comunicar que a nossa unidade do SAMU, ela está pronta, só aguardando a chegada, a liberação da ambulância pelo Ministério da Saúde, inclusive mobiliada. Então, nós só estamos aguardando a liberação das ambulâncias, porque acho que é bom registrar que o SAMU é um SAMU regional, criado por uma autarquia, uma experiência nova no país, iniciada por Mogi das Cruzes. Nós fazemos parte dessa autarquia em conjunto com outros municípios. Então, Arujá, Mogi, que é a sede da autarquia, aí vem Arujá, Guararema, Salesópolis, Biritiba, né, que são os municípios que fazem parte dessa autarquia. Então, nós só estamos aguardando a chegada das ambulâncias para colocar em funcionamento. Agora, nós vamos falar um pouquinho do pronto atendimento municipal, que hoje ela está sendo administrada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, CEJAM. Nesse quadrimestre, né, começando em maio, mas no meio de maio, dia 18 de maio até agosto, nós atendemos na unidade do centro, em clínica médica, 19.859 pacientes, em pediatria, 4.845 e em ortopedia, 709. Então, a gente pode observar que do mês de junho a agosto, nós tivemos um aumento significativo no número de atendimento. Eu acho que isso é a resposta da credibilidade que o serviço, de novo, vem alcançando. A partir do momento que você melhora a gestão, não só as pessoas do próprio município que procuram esse serviço, mas você começa a atrair muita gente dos municípios vizinhos para ser atendidos. Temos muito ainda que melhorar, mas nós já estamos, eu acredito que agora a gente de novo está no caminho certo para melhorar a qualidade dessa atenção de urgência e emergência. Contratualmente, né, para esse atendimento médico, nós temos que realizar exames de imagem laboratoriais. Foram realizados nesse quadrimestre 15.533 exames, entre análise clínica, raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma. Também, junto com os exames laboratoriais, existem as atividades de enfermagem, né, que é curativa, inalação, medicação, retirada de ponto, e os pacientes que ficaram na observação, adulto, infantil, e as remoções que foram feitas. A gente coloca todo esse serviço como procedimentos realizados para atenção ao paciente. Nesse quadrimestre, nós realizamos 79.667 procedimentos, incluindo remoções e observação adulto e infantil. Então, nesse período, nós realizamos 3.263 exames e 736 pacientes. Você quer falar alguma coisa desse, Silvia? Não? Pode passar. Na maternidade, nós realizamos, nesse quadrimestre, 315 partos, além de curetagem e pacientes que ficaram em observação na clínica obstétrica. Então, foram nesse quadrimestre 315 mulheres atendidas. A taxa de média de permanência para partos foi de 2 dias, curetagem 1 dia, clínica obstétrica 2 dias e meio. Pode passar. Os exames realizados foram 236 pacientes, realizados 786 exames.
Então, aqui é um gráfico interessante que mostra o número de pacientes transferidos, né, e a média de espera. Vocês podem notar que no mês de maio, num período menor de 16 dias, o tempo de espera foi de pacientes que aguardavam transferência para ortopedia, para clínica médica, para cirurgia, que estavam lá dentro. O tempo de permanência no mês de junho foi de 5,75. E aí eles vêm trabalhando muito nesse sentido para melhorar essa acessibilidade aos hospitais. Em julho a gente chegou em 2,5 e em agosto 2,6. Volta um pouquinho naqueles lá. Então, e também tem, a gente tem que ficar registrado aqui o número de pacientes transferidos. Em junho foram 24, em julho 46, em agosto 45. E é isso que eu falo, demonstra, e a gente consegue ver pelas planilhas, que aqui dentro desse aumento de 46 e 45, existem muitos pacientes de outros municípios, de novo, que começam a migrar procurando os nossos pronto-atendimentos. O pronto atendimento do Barreto, 12 horas. Nós atendemos nesse segundo quadrimestre 13.932 pessoas, sendo que no mês de maio foram 1.228 adultos e 836 crianças. Junho, porque também maio são 15 dias só, né? Então vamos de junho em diante. Junho, adulto, em clínica médica, foram 1.988 pessoas atendidas, em pediatria 1.650. Em julho, 2.579, pediatria 839. Agosto, olha que coisa, agosto nós batemos o recorde, nós atendemos lá 3.235 adultos e 1.576 crianças. Eu acho que nada mais é isso do que a credibilidade. Os pacientes começam a voltar e utilizar o serviço com mais frequência. Isso é muito claro. E nesse período nós realizamos 2.827 exames, entre clínica médica, raio-x e eletrocardiograma. Os procedimentos realizados lá, entre aferição de pressão, transferência de paciente, observação, foram 56.367 procedimentos no Rodrigo Barreto. E aí eu só queria fazer uma pergunta assim, queria deixar uma pergunta no ar mesmo, né, uma provocação. Vocês viram o número que a gente atendeu de pessoas, principalmente no Barreto. Será que 100% da população está insatisfeita com o serviço? Será que o serviço está tão ruim e mesmo assim, por não ter onde ir, as pessoas procuram a unidade do Parque Rodrigo Barreto? Então, problemas a gente sabe que existe, e não é no município de Arujá, como eu já falei N vezes aqui. É em todo o país, é o sistema, é a questão financeira. Mas é muito cruel para a gente que trabalha na saúde, que gosta e faz e trabalha 24 horas por dia, ser balizado por coisas, tão sérias e tão complicadas, mas que a gente é colocado tudo no mesmo pacote, né? É muito triste isso, mas eu acho que esse é o perfil do nosso país. Eu acho que a gente está aqui e a gente faz a diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para fazer a diferença aqui, na cidade A, B, C, como todos os outros profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e todo mundo. Então eu queria deixar essa pergunta no ar. Será que é tão ruim assim? Né? Eu acho que a gente merece repensar e pensar no que está à nossa volta, nos nossos indicadores, porque, infelizmente, hospital e pronto-socorro, as pessoas morrem. As pessoas, infelizmente, acabam tendo outras doenças, acabam se contaminando, enfim. Mas no Einstein, né, no 9 de julho, em todos os lugares acontecem. Será que nós estamos tão ruins assim? Né?
É isso que acho que a gente tem que questionar muito. Eu tenho certeza que nós, profissionais da saúde, deitamos e dormimos muito tranquilos, porque a gente faz o possível e o impossível. Porque sem dinheiro, gente, e a Prefeitura de Arujá bancando tudo que vocês viram aqui no financeiro e não dá conta. Né? Nós precisamos de mais dinheiro para investir em qualidade da assistência. É isso que o município, no meu entendimento, hoje precisa. Nós precisamos parar e começar a investir na qualidade da assistência, na qualidade dos nossos profissionais, na qualidade dos nossos gerentes, para poder dar, além do que a gente faz, ofertar mais, dar mais qualidade, mais humanização para a população de Arujá. Pode passar. É isso. Acabei terminando sem querer. Quero agradecer aos nossos funcionários. E é isso, gente. Acho que a gente pode dormir em paz, porque a nossa parte a gente está fazendo. Obrigada, Marildo. Obrigada, Andréia. Obrigada aos funcionários aqui da Câmara. Boa tarde.